Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Pessoal, eu acho que é muito importante essa iniciativa do CRM para nos trazer aqui para falar um pouco sobre câncer de colo de útero e câncer coloretal, remetendo ao Março Lilás, que é o mês dedicado à disseminação de informações sobre o câncer de colo de útero, e o Março Azul, que é especificamente ao câncer coloretal. Então eu acho que é uma iniciativa muito boa, porque se tratam de são situações que são muito comuns nos nossos ambulatórios aqui, a gente se depara todo dia. Por exemplo, a gente estava conversando com a Érica aqui, antes da gente começar as gravações, que o número de casos de colo de útero é absurdamente alto, que a gente não olha isso comumente em outros estados, e aqui a nossa realidade é essa. Eu, por exemplo, no meu ambulatório, a minha prática diária, não tem um dia sequer sem ter uma paciente jovem com câncer de colo de útero, que isso é uma coisa inaceitável. A gente não deveria, digamos assim, tapar os olhos para uma situação dessa, sendo que a gente tem uma arma tão poderosa que é a vacina do HPV, porque o HPV é praticamente o responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero. Então a gente está realmente lidando com uma coisa trágica que poderia ser completamente revertida se isso fosse usado. Se a gente conseguisse vacinar as nossas crianças, essa situação trágica que acontece no nosso estado, isso aí poderia ser bem mais tranquilo, né? E não somente câncer de colo de útero. A gente tem que frisar que o HPV está relacionado com várias outras doenças, tá? Câncer de canal anal, que aí vai entrar a parte do Flávio para a gente fazer o link entre a nossa presença aqui, né? E câncer de orofaringe. Então tem várias coisas, mas é muito importante essa iniciativa deles que eles nos trazem aqui para poder falar, chamar a atenção, né? Eu acho também. A gente que lida direto com mulher, a gente vê, como o Gilson falou, que assim, é triste mesmo a gente olhar mulheres jovens, né? Porque Sim. Normalmente ele acomete, né, cada vez mulheres mais jovens, e com um rastreio que é relativamente simples. Tranquilo. Né? Um rastreio simples e uma prevenção primária, principalmente a questão da vacina. Pois é. Né? E a gente está tendo uma cobertura vacinal muito ruim, principalmente a segunda dose, né? Uma falta de informação, uma questão ainda desses tabus relacionados Sim. à vacina, né? Que faz mal. Então essa linha, né, de pessoas que são contra antivacinas, a gente tem um certo problema com isso em relação às demais vacinas, né? Então é algo que eu acho que a gente precisa, é importantíssimo, acho que esse podcast, né, porque a gente precisa falar sobre isso, e nós como médicos, a gente tem uma função importante de passar uma informação baseada em algo científico, né, com uma fonte segura, e afirmar para os pacientes a importância, a segurança, né, da vacinação. E não só isso, mas que isso também não se encerra, mas também a prática de relações sexuais protegidas, né, com as ISTs, que o HPV acaba sendo, e o rastreio que deve ser feito com a coleta do preventivo, né? Que infelizmente no nosso estado a gente tem uma coleta baixa. É isso que reflete esses números que a gente tem, que estão caindo. E eu também, às vezes eu vejo que baixa e a qualidade um pouco duvidosa, pois né? A gente vê que a qualidade tem um certo receio às vezes de ver que a gente pega pacientes assim que tem lesões já volumosas e tem uma colpocitologia, um preventivo, no caso, negativo. Sim. A gente fica com receio mas que é importantíssimo isso, né, a partir do início da vida sexual, que isso seja passado para as meninas, as jovens, que tem que fazer isso anualmente, porque a gente tem que de alguma forma tentar barrar esse aumento absurdo e não é nem só isso, não é nem só a questão do aumento. É porque é trágico a gente ver num ambulatório uma pessoa de 24 anos já com insuficiência renal, já que os 2 rins já estão parados porque o tumor cresceu tanto que já tem hidronefrose, já chega com insuficiência renal, já tem que ir para diálise. E é uma coisa que a gente vê, volta lá atrás. É uma vacina. Pois é. Uma vacina que, se a gente começar, quer dizer, mudanças pontuais feitas hoje
vão ter repercussão daqui a 10, 20 anos, mas tem que começar. A gente tem que realmente começar a chamar a atenção da população para isso, para vacinação, para essas medidas que a gente tem que ter de estimular o uso de preservativo, porque senão a gente não vai, a gente vai continuar com isso. E assim, o que chama a atenção, porque o câncer de mama, ele não é prevenível. Exatamente. Você consegue detectar precoce a ponto de tratar e ter uma expectativa de vida, de cura, tudo, então a gente sabe. Mas o câncer de colo de útero é prevenível. Né? Uma grande maioria, com vacina e com rastreio, né? Pelo preventivo. Sim. E aí uma coisa que tu falaste a respeito da prevenção é que a qualidade dos exames citológicos são ruins, às vezes não são adequadas, né? Não são nem sempre, né? Tem muitos exames bons, mas nem sempre a gente tem. É dependente, né, de que é lento, demora para esse resultado chegar. Então, até teve uma consulta pública a respeito do rastreio com um teste DNA-HPV, né, que é um teste simples que a paciente mesmo pode autocoletar e ele só detecta se você tem ou não HPV. E se você tiver um HPV de alto grau, aí sim você vai partir para os próximos. Então, assim, com isso a gente consegue abranger uma grande população, inclusive populações assim de difícil acesso, ribeirinhos, né, população indígena, que a gente sabe que às vezes fica, né, à mercê de um rastreio, e a gente consegue com muito mais facilidade do que uma coleta de um preventivo, que exige um pessoal técnico treinado, depois tem que analisar aquela lâmina, não que o preventivo não seja bom, excelente, mas a gente tem maneiras até mais fáceis, né, de rastrear. De erro. Isso. Pois é. E a gente sabe que é como você falou, né? Que o câncer, o HPV, ele não é responsável só pelo câncer de colo de útero. Também responsável, né, Flávio, pelo câncer coloretal, né? E hoje, infelizmente, a gente tem observado um aumento por conta de medidas, com falta de medidas como essas que estão faltando para o câncer de colo de útero. São medidas educacionais, medidas que vão impactar direto na vida das pessoas. Vacina, educação sexual adequada, clara, visando a proteção, porque a via de transmissão é a mesma, é a mesma do câncer de colo uterino. Então a gente precisa abrir a mente para políticas públicas que alertem a população com relação a esse risco. E essa é a importância do Março Lilás associado com o Março Azul, porque a gente tem uma doença em comum, que é o HPV, que é o câncer de canal anal, que quando não diagnosticado, não tratado, vai levar a uma sequela permanente, que é a amputação abdômeno-perineal do reto. Esse nome todo é para dizer que vai tirar reto e canal anal e a pessoa vai ter uma colostomia definitiva, e é algo facilmente prevenível, com vacina, com educação sexual. Então isso é extremamente importante. A gente precisa clamar por medidas educacionais públicas de impacto, não apenas de palavras, mas que tragam impacto na saúde da população em geral. Eu acho interessante isso, né, eles terem juntado as duas situações aqui, porque aqui a gente está tratando de duas doenças, como a Erika falou, que são preveníveis. Por exemplo, a gente dá muito enfoque para o Outubro Rosa. Outubro Rosa, e as pessoas erroneamente relacionam com prevenção de câncer de mama, e como você falou, não, a gente não consegue prevenir câncer de mama, a gente faz diagnóstico precoce para que o tratamento seja mais eficaz, seja menos agressivo, a gente consiga melhores respostas. Mas aqui não, a gente está falando especificamente sobre prevenção, a gente impede que a doença se estabeleça. Então, nessas situações aqui, acho que eu achei muito interessante eles nos juntarem aqui para falar sobre essas duas patologias, mas se bem que coloretal tem mais coisas além de HPV, porque a gente fala sobre situações preveníveis. E o câncer de intestino é outra situação que é prevenível, né? É uma coisa que a gente consegue prevenir. Fazendo a colonoscopia a partir, isso eu vou entrar depois para falar, mas a gente fazendo as colonoscopias, a gente consegue pegar lesões pré-neoplásicas e a gente consegue evitar que a doença se estabeleça. Então, é importante deixar isso bem claro. A gente está falando sobre evitar doenças, que a gente vai conseguir evitar que essas doenças se estabeleçam e o tratamento seja extremamente eficaz. Quando a gente fala em prevenção, a gente impacta diretamente na vida do paciente. E é o que, assim, a gente no câncer de intestino, a gente sente muito.
a falta de políticas públicas que direcionem a prevenção do câncer coloretal, por exemplo. Então, a colonoscopia, ela não é um exame de medida pública, de necessidade pública, como deveria ser. E hoje a gente tem, por consequência disso, o câncer coloretal, que há 10 anos atrás era o 6º, 7º colocado, hoje já é o 3º mais incidente entre os tumores, tanto para homem quanto para mulher. Então esse crescimento, ele vem secundário a uma série de fatores, aí entram fatores ambientais, como estilo de vida, obesidade, alimentação, falta de atividade física, tem questões intrínsecas, que são as questões genéticas, mas que na grande maioria das vezes a gente consegue prevenir com um exame simples, que é a colonoscopia. O que é a colonoscopia? A colonoscopia nada mais é do que o exame endoscópico do intestino, é uma endoscopia do intestino. E a partir daí, com uma câmerazinha na ponta, a gente consegue passear por todo o intestino grosso e detectar lesões precoces, que são pequenos pólipos. Pólipos são malformações, são, entre aspas, pequenos sinais que surgem na mucosa do intestino, e a partir daí eles podem se desenvolver podem crescer até virar um câncer maligno. Mas se a gente consegue, através da colonoscopia, agir e identificar uma lesão precocemente, a gente quebra essa sequência de pólipo inflamatório para pólipo benigno, para pólipo maligno, para câncer. E aí esse pólipo não cresce mais. Então, o que a gente precisa hoje é uma política de esclarecimento, é uma política de educação continuada para a população e uma política de acesso também, porque a informação ela tem que vir secundária, a informação é primeiro, mas a gente tem que favorecer o acesso da população para que ela possa também fazer sua prevenção. Outra coisa importante com relação ao câncer de intestino são medidas básicas com relação à alimentação, atividade física, orientações básicas do dia a dia no estilo de vida. Hoje a gente vive um processo, entre aspas, de jovialização do câncer. Há 10 anos atrás, nós pedíamos para que um paciente fizesse colonoscopia aos 50 anos e fazia um intervalo a cada 10 anos se colonoscopia normal. Hoje, a gente já quer que um paciente comece a sua prevenção aos 45 anos. E repita a cada 5 anos se colonoscopia normal. Isso é um reflexo do estilo de vida que a gente vem levando ao longo desse tempo. Esse é um reflexo da qualidade de vida que a gente está tendo, da qualidade da nossa alimentação, com alimentos processados, com alimentos que são embutidos. A gente tem se alimentado menos de fibra, água. Tem paciente que relata que não consegue beber água. Eu disse, mas como assim não consegue beber água? Porque não tem gosto. Mas a água, naturalmente, não tem gosto, não é para ter gosto. Então a gente precisa impactar na qualidade de vida e na educação dessas pessoas. E eu acho que tem também, não sei, assim, um certo preconceito, né, do paciente procurar o proctologista, né? Então, assim, quando ele vai comentar ou com um médico ou com alguém, seja com um companheiro, com a companheira, que está sentindo alguma coisa, normalmente já é uma lesão avançada, né? Porque a pessoa tem um preconceito, né? A gente vê a questão da próstata, os homens têm preconceito ao ir no urologista, o que dirá, né, se você estiver sentindo uma lesão, alguma coisa na região anal, então sempre gera um preconceito e quando vai procurar, às vezes era uma lesão que era prevenível e já está mais avançada, né? Isso é uma coisa que é extremamente importante no nosso meio. Aqui no nosso país, em particular no nosso estado, é muito comum. Eu sinto isso há 5 anos, mas é uma besteira, etc. Passou, nem dei importância, agora que voltou, só que tem uma lesão muito maior, que não é ressecável mais, uma coisa que poderia ser tratado com a simples colonoscopia, com a ressecção endoscópica, vai ter que ir para uma cirurgia de maior porte. É uma coisa interessante observar que muita gente
pensa que hemorroida tem a ver com câncer, né? Então, nem tudo que sangra no reto é hemorroida, e hemorroida não tem nada a ver com câncer. Hemorroida é uma doença benigna, quem tem hemorroida não está predisposto a ter câncer. Contudo, é muito comum o paciente ter hemorroida, ter sangramento e achar que é da hemorroida e não investigar isso, e de repente é uma lesão que surge no reto acima da hemorroida e aí deixa de investigar. Então, todo sangramento retal ele tem que ser investigado. Todo sangramento retal tem que ser avaliado para saber a origem, porque nem tudo que sangra é hemorroida. Alteração do ritmo intestinal. Ora, se eu tenho um ritmo intestinal normal, se meu intestino funciona normalmente e de repente ele passa a ter uma diarreia, eu passo a ter uma constipação sem uma razão específica, eu tenho que investigar. Perda de peso tem que ser investigado. Anemia é outra coisa extremamente importante, principalmente em mulheres. Muita gente coloca a culpa na parte ginecológica, menstruação, etc. Mas anemia entre aspas, não é uma doença específica, é sinal de que alguma coisa no seu organismo não vai bem. Então você precisa investigar. Tumores do lado direito do intestino cursam na maioria das vezes com anemia. Dor abdominal sem uma razão específica, cólica abdominal sem razão específica, afilamento das fezes, as fezes começam a passar em fitas. Isso são sinais de que pode ter alguma coisa e precisa ser investigado. Agora, mesmo aquelas pessoas que não sentem absolutamente nada, uma pessoa normal, não tem histórico familiar de câncer, não tem histórico familiar de pólipo, ou seja, não tem nada, aos 45 anos, ele tem a obrigação de fazer uma colonoscopia, entendeu? Isso é rastreamento. Que toda a população, aos 45 anos, faça a sua colonoscopia como prevenção de câncer de intestino. Assim como faz o preventivo ginecológico, assim como faz a mamografia, o toque retal, tá? A colonoscopia ela tem que ser exame de rotina aos 45 anos. Eu não tenho ninguém na família com câncer, não sinto nada, mas aos 45 anos eu tenho que fazer. Exame normal, 5 anos. 5 anos de intervalo. Então a gente tem que ter que colocar na cabeça de que, mesmo que eu não sinta absolutamente nada, aos 45 anos eu tenho que começar a prevenção. Porque o que a gente tem observado nas estatísticas tumorais de câncer de intestino hoje é que a gente tem muitos novos casos em membros da família que nunca tiveram câncer. Então, não é só a parte genética que importa, mas também a parte individual, do estilo de vida, a questão alimentar, tudo isso são fatores importantes. Fumo, né? Tabagismo. Tabagismo. E eu acho importante também, nós como médicos, entender também como funciona esse rastreio. Eu não posso também, eu como ginecologista, eu atendo uma mulher, cabe a mim entender esse rastreio também, e não só encaminhar para o colega, porque às vezes é muito difícil para o paciente, né? Então, às vezes, se eu tiver uma consciência desse rastreio, também não precisar estar todo ano pedindo uma colonoscopia, porque tem gente que às vezes quer ser prevenir tanto no paciente que acaba todo ano solicitando. Então você superlota o serviço, seja público ou privado, onera demais, sem necessidade. Então eu acho que esses protocolos de rastreio é importante você saber, né? E saber aplicar para o paciente. Ou você solicita e encaminha, ou você já encaminha para que ele entenda que é só, se deu normal, só vai repetir daqui a 5 anos. E você transmitir essa orientação, né? Porque senão tem paciente que às vezes quer fazer todo ano e não há necessidade, a não ser nos casos específicos, né? E que essas informações, por exemplo, elas sejam repassadas não necessariamente por nós especialistas, por exemplo, os clínicos, eles têm que ter essa noção que numa consulta, chega uma pessoa de 53 anos, ele tem que ter aquela percepção. Já fez a sua colonoscopia? Já fez alguma vez? Porque é extremamente comum. Paciente, por exemplo, que trata comigo câncer de pulmão, câncer de mama, alguma coisa, já fez colonoscopia? Não, nunca fez. Quantos anos você tem? Tenho 52, mas já deveria ter feito. Então aí vem a importância de
disseminar informações, porque às vezes não é só o público. O público, ele não necessariamente ele tem acesso a isso, deveria ter. Mas já que não tem, então nós, os médicos, nós como classe, nós deveríamos passar mais isso para a população. No nosso dia a dia, a gente está atendendo um caso, por exemplo, um clínico está tratando uma pessoa com hipertensão, é uma pessoa que tem seus 53 anos de idade. O que custa? Já fez colonoscopia? Porque às vezes a pessoa não tem noção, ela tem ignorância, ela não sabe que ela precisa fazer aquilo, né? Então, uma pergunta básica, já fez? Não, então vamos fazer. Então, a gente, passando essas informações, aí a gente chega realmente ao objetivo que é aumentar o diagnóstico precoce das doenças neoplásicas, e aí a gente consegue esse objetivo. E prevenir mesmo. Prevenir, exatamente. A gente está falando de 2 tumores, 3 tumores, né, no caso de câncer de colo de útero, câncer de canal anal e câncer coloretal, que são tumores preveníveis. Isso. Eu consigo evitar, através de uma lesão precoce, retirando a lesão precoce, fazendo o rastreio adequado, fazendo o acompanhamento adequado, evitar que aquela pessoa desenvolva uma doença agressiva. Exatamente. Entendeu? A gente está falando de... E a questão educacional é uma coisa importante mesmo, né? Eu lido muito com adolescente também, né? Pela parte da ginecologia juvenil. Eu acho que essa orientação desde cedo, né? De bons hábitos de vida, né? Acho que cada sementinha que você vai plantando na cabeça de um adolescente é um outro que você vai mudando para que ele consiga entender que ele é jovem, mas essas mudanças são para garantir um envelhecimento mais saudável, né? Com segurança. Agora, um outro gargalo que eu acho que a gente tem, que assim eu vejo nessa parte de câncer de colo de útero, que eu acho que tu deves pegar bastante, é assim, a gente detecta, a gente coleta um preventivo, o preventivo vem mostrando uma lesão de baixo grau, uma lesão que não é câncer, indica que ali pode, se não tratar, né, pode vir um câncer, ou uma lesão de alto grau mesmo, que não é câncer, mas ela já é mais sugestiva. E aí ali a gente também tem um gargalo para aonde encaminhar. Sim. E aí, às vezes, essa paciente fica peregrinando, porque ali ela já tem que ser encaminhada por um ginecologista que vai fazer uma colposcopia, né, que é olhar, né, com uma câmera de aumento, fazer a biópsia, e aí essa biópsia vai ser encaminhada. Esse gargalo eu acho que a gente tem ainda que dificulta esse, né? Porque a gente às vezes até detecta. Mas aí a paciente para ali. Isso. E aí ela vai a jovem. Aí vai nesses anos que se passam, porque às vezes dura anos, né? Dessa consulta inicial até chegar ao diagnóstico, isso aí se passam meses e anos, e aí a gente perde a oportunidade de curar. Aí já vem a doença, já vem avançada, já está com estadios mais avançados, e é exatamente isso. A gente perde essa possibilidade de curar. Porque essa paciente ela deveria ser muito bem seguida, eu acho que deveria ter um fluxo assim, mas eu sei que eles estão avaliando isso, né? A Secretaria de Saúde do Estado vem avaliando isso porque é um gargalo importante, né? Então como o Flávio estava falando, é a questão do acesso, né? É como a colonoscopia, é difícil a gente conseguir uma colonoscopia para todo paciente, né? Então, mas isso deveria se saber entender a necessidade e facilitar, desde que você até consiga evitar que se peça desnecessariamente, né? Vocês sabiam que a coloproctologia e a ginecologia têm um exame em comum? Exame em comum, não. Assim como eles fazem a colposcopia vaginal, a gente faz a colposcopia anal. Com o mesmo princípio. Identificação de lesões precoces de canal anal. A gente usa uma classificação parecida, que eles usam NIC e a gente usa NIA, neoplasia intraepitelial anal. Também se colhe citologia anal para identificação de lesões precoces. Então, só que aí vem a questão, é tão pouco conhecido, é tão pouco falado, na rede pública eu não conheço ninguém que faça, né? Então, aqui em São Luís, né, então que isso não tem, o acesso é diminuído, entendeu? Mas isso é extremamente importante. Por exemplo, tem alguns estudos que mostram uma incidência, ainda que não tão alta, em mulheres que têm HPV vaginal presentes de forma oculta no canal anal, entendeu?
E aí a importância dessa comunicação, desse intercâmbio, de entender dessa possibilidade. Sim. Então, isso é prevenção também. Na verdade, toda paciente que tem uma lesão de alto grau deveria ser encaminhada para fazer anoscopia, né? Anoscopia de magnificação. Isso, toda paciente deveria, porque existe mesmo uma correlação bem grande entre uma lesão de alto grau em colo de útero ou em vagina, em vulva, com uma lesão anal. Existem alguns ginecologistas fora, tem a doutora Cláudia Jacinto, no Rio de Janeiro, que ela faz muita anoscopia. Nos congressos, anoscopia de alta resolução. Alta resolução, isso. É como se fosse a colposcopia, né? E ela, nos congressos de ginecologia, ela sempre fala muito sobre isso. Ela alerta muito, mas isso o Brasil inteiro tem dificuldade mesmo. Tem dificuldade. É algo que está começando. A gente dificilmente vê nos ambulatórios, assim, pacientes que fazem ambos. Dificilmente a gente vê alguém que no estadiamento tem uma anoscopia. Muito, muito, muito raro. Infelizmente. Principalmente, sim, as que têm portadoras de lesão de alto grau, sim. né? Que é importante a gente ver. Então, isso é algo que a gente vê falando cada vez mais sobre isso, mas é importante a gente ter esse alerta, né? Para que pegou uma paciente, a gente já tente encaminhar quando for possível, né? Sim. Mas no serviço público eu não sei, né? Sim. Aí não fora consegue. Alguns ginecologistas fazem, já porque já aproveita, faz e já faz a parte de canal anal, né? É bem interessante mesmo. Mas eu acho que isso é algo que a gente precisa mesmo discutir para informar, né? Eu acho que e essas campanhas, eu acho que elas dão um alerta, né? Mas ao mesmo tempo que a gente dá o alerta, a gente precisa oferecer para a população o acesso a esse alerta. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ter mais, a gente precisa informar, colocar em prática no nosso dia a dia essas medidas que são simples, que às vezes a pessoa não tem noção do que precisa fazer. A gente, uma pergunta, a gente consegue direcioná-la para fazer um exame que vai fazer uma grande mudança, né? E tentar o máximo possível cobrar das autoridades que a gente aumente o acesso desses exames, dessas modalidades de diagnóstico precoce para a população. Olha, aqui na nossa... Assim, eu acho também que tudo tem que ser individualizado, né? Existem algumas recomendações das sociedades científicas, do INCA, né? Para que a gente faça alguns rastreios. Então, vamos lá em relação a preventivo. Preventivo, a gente sabe que a recomendação atual é que a gente inicie a coleta a partir dos 25 anos de idade. Alguns países, até da Europa, eles estão iniciando a partir dos 35 anos de idade. Mas por quê? Esses países mais avançados têm uma vacinação mais avançada, teve uma queda muito grande da incidência de câncer de colo de útero, então não precisa rastrear tão cedo. No nosso país, a recomendação é que a gente inicie, lembrando que é uma recomendação, né? Inicie a partir dos 25 anos de idade, que não rastreie adolescente, porque adolescente tem muito HPV e ele se autorresolve, então deixar. Mas a gente tem que, às vezes, regionalizar, né? Então, até aqui os dados que a gente estava falando. A previsão, a estimativa do câncer de colo de útero de 2023 a 2025 no Brasil é 7%, né? Mas Maranhão é 21%. São Luís, na verdade. Então, olha a diferença que a gente tem em relação à média nacional. A média nacional é 7%, né? A gente já é 21, quase 22%. Né? Então, então, às vezes, a gente precisa ter um olhar, uma iniciação sexual muito precoce. Quem sabe eu não vou coletar, mas eu diminuo para 18, para 20, né? Então, eu preciso ter essa noção de individualizar para que a gente não pegue essas meninas, às vezes, com 25 anos já e câncer avançado, né? Eu já tive paciente, infelizmente, de 19 anos. Com câncer de colo de útero, já estadio 3B, insuficiência renal, triste, situação péssima, mas acontece. Sim. Lá no Adenor Abelo, eu trabalho no Adenor Abelo, né, o hospital que eu atendo pacientes do SUS. Então, por exemplo, a gente tem uma enfermaria de 24 leitos femininos e a grande maioria é pacientes com câncer de colo de útero avançado. Grande maioria.
Dá muita pena, né? Então, eu Dá. acho que é algo que a gente precisa mesmo estar atento e, assim, não pode parar, né? A gente tem que estar nessa cobrança. Eu acho que quando a gente tiver essa pesquisa, essa coleta, esse rastreio, com o teste DNA HPV, a gente vai ter uma melhora muito grande. A gente vai abranger bem mais. Sim. Uma grande parte das pessoas que serão negativas para HPV não vão precisar estar tendo essa quantidade tão grande de preventivos para serem analisados. Então vai ser assim, a gente vai afunilar só para os que são necessários e a gente vai conseguir ter uma resposta melhor, né? Aonde foi instituído, isso melhorou bastante. E que melhora muito para câncer de colo retal também, né? Para câncer de canal anal. De canal anal, Isso. Eu acho que essas medidas, elas vêm somar. E o que a gente vê hoje, alguns métodos preventivos de alta resolução, etc. Mas o que volta a bater na tecla do acesso. E se a população não tiver o acesso, isso vira artigo científico de pouca aplicabilidade. Então a gente precisa trazer essas informações e essas aplicabilidades para o nosso dia a dia. Só assim a gente vai conseguir impactar a vida das pessoas. A gente tem que entender que, além de profissional de saúde que a gente não só na parte curativa da coisa, como Hipócrates dizia, né? Curar quando possível, acalmar a dor, consolar sempre. Mas a gente também tem um papel importante na educação das pessoas que a gente atende, como o Gilson falou, como você falou, Érica. A gente tem um papel importante na educação dos colegas que estão ao nosso redor. A gente tem um papel importante na transmissão de informações que sejam adequadas e claras, a fim de que a gente possa impactar nesses números que são tão alarmantes, tanto para colo de útero como para câncer de intestino. Então a gente precisa fazer com que essas palavras elas ganhem aplicabilidade prática no dia a dia. O colega preste atenção a pequenos sintomas e que podem ajudar numa prevenção e às vezes passam desapercebidos. Entendeu? Nada adianta a gente ter toda essa informação se a gente não consegue, consegue aplicar na prática, no dia a dia. E são coisas simples, relativamente simples, mas aí cai no problema do acesso, de que às vezes tem algumas pessoas que tem, por exemplo, tem que atender 30 pessoas numa manhã, aí passa despercebido, a gente não tem tempo para se dedicar àquela consulta que deveria ser, a gente não tem como chegar para conversar com o paciente, porque se a gente conseguisse fazer isso, a gente conseguiria talvez pegar algumas informações que levassem a certos diagnósticos que a gente nem pensaria. Então, é outro problema. Aí a gente entraria em tanta coisa, né? Mas eu acho assim, uma coisa que eu tenho assim, que eu sempre penso, eu acho que independente da especialidade, a gente sabe que o clínico, a gente já não consegue, o paciente ele já busca muito especialista, né? A figura do clínico é importantíssima, do médico de família é importantíssimo. Mas a gente sabe que a gente não tem ainda essa rotina de passar todo mundo pelo clínico e de ir lá, se necessário, ir ao especialista. Então, aquele especialista que atende uma paciente, então eu acho que é janela de oportunidade para muita coisa. Então, assim, tá indo no reumatologista, não custa o reumatologista só falar assim, como é que tá suas vacinas? Você tem se vacinado? Pega a sua carteira e leva no posto, vê como tá, pronto, ali ele já atualiza, porque a gente pensa que vacina é só para criança e adolescente, né? E os pacientes, né, então, tétano tá atualizado, você já fez mais de 60 anos, né? Informado das vacinas, é como um hemograma, eu peço um hemograma, ele vem com anemia. Eu observo que aquela mulher tem uma menstruação normal, não foge do esperado, se alimenta relativamente bem, então vamos chamar atenção, por que está com essa anemia? Né? Então, assim, pedir um hemograma, exames básicos, né? Assim, pelo menos uma vez ao ano, para fazer um simples rastreio, e ali já chamar e não focar só, né? Você ter aquela janela de oportunidade. E lembrar, a senhora está indo na mama, minha mãe descobriu câncer de mama, com eu achando que ela estava fazendo os exames, eu ginecologista achava que ela estava fazendo, ela foi no médico de dor, o médico de dor chamou a atenção, falou, quando foi a última mamografia que a senhora fez? Eu nem lembro tudo, então fazia 3 anos que ela não fazia mamografia, e ela descobriu um câncer de mama, graças a Deus tratou, tá super bem, mas se não fosse ele que tivesse chamado a atenção, que não tinha nada a ver, ela não tinha sintoma nenhum, mas ele queria saber como estava a rotina dela, a rotina básica, então às vezes é aquela
você dá aquela chamadinha, né? Dá um encaminhamento, a senhora não vai? Então tá aqui, ó, tá aqui um encaminhamento, vá ao ginecologista, né? Então acho que precisa, né, essa questão porque o preventivo ainda é muito difundido. Agora, a colonoscopia não. Né? A colonoscopia não é tão difundida, a gente acha que só vai fazer quando tem algum problema. Né? Então é importante o colega falar, já fez colonoscopia? Então vá, encaminha, não se sente seguro, né? Na verdade, encaminha para o especialista para que ele peça. Né? Então acho que isso é importante. Nos nossos atendimentos, a gente, né, é janela de oportunidade para muita coisa. Né? E eu acho que assim a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. Assim como o colega da dor fez uma diferença gritante na vida da sua mãe. Sim, tá viva hoje, podia não estar, né? Não é especialista nisso. Simplesmente. Uma pergunta, já fez? Não, então vamos fazer. Ele meio que pressionou, só olha atento se a senhora fizer. Aí ela foi, alertou quando viu um câncer inicial, graças a Deus, podia não ter sido, né? Então foi aquela chamadinha, né, que é importante a gente prestar atenção. Às vezes numa consulta rápida, você consegue ter esse feelingzinho ali, né, pra dar uma chamada. Mais, né, na pessoa, prestar atenção quem tá do outro lado, chamar para essas coisas que a gente consegue realmente, como o Flávio falou, fazer diferença. A gente mora num estado que tem, assim, um estado pobre, infelizmente, né? Que a gente precisa muitas vezes informar, que às vezes a informação não chega, né? Como deveria. Às vezes a compreensão, muita crendice ainda, que a gente não vai... Eu sempre falo que a gente não deve desmerecer uma crendice, porque às vezes vem da família, mas você vai dando só uma mudadinha ali para ela entender. A partir dali que você muda de você começa a mudar aquela história, né? Dali em diante, o antepassado você não consegue mudar, mas dali em diante você muda, né? Então isso aí já vale bastante. Então, siga sua crendice, mas vamos fazer também alguma outra coisa. Não vai brigar com o que sua avó disse, mas a gente pode fazer também. Eu continuo com esse asseio, mas também vamos colher um preventivo. E assim a gente vai, né? A gente vai levando e vai tentando conseguir melhorar a situação, né? Com certeza. Excelente, né? Eu acho que a nossa conversa aqui, eu iniciei, eu vou terminar. Isso. Então foi um grande prazer estar com dois colegas excelentes, maravilhosos, e que a gente consiga disseminar essas informações que a gente conversou aqui. Muito obrigado. E eu não sou mediador, só tô chamando. Eu virei, acabei, porque eu fui o primeiro, então eu tô terminando. Mas é só para agradecer ao CRM a oportunidade, né? E obrigado a vocês também pela presença e pela nossa conversa. Foi ótimo também, agradeço aos colegas, muito bom saber que todos pensam da mesma forma e assim a gente consegue, né, os objetivos que é pensar, né, na melhora da saúde pública, né? Eu acredito que canais como esse que o CRM está abrindo para a gente conversar, discutir e aprender e levar informação para as pessoas são extremamente importantes no impacto que as pessoas vão ter na vida. Porque eu acho que a nossa missão é impactar na vida das pessoas, é fazer diferença na vida das pessoas. Claro, é muito difícil, muitas vezes, nem sempre a gente consegue, mas aquela sementinha que a gente conseguir plantar sobre prevenção, através dessa conversa de hoje, para a gente é muito importante. Agradeço o CRM pela oportunidade e agradeço a vocês pela companhia excepcional de hoje. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.